Começa agora o Raio-X Sporting, depois de uma jornada em que o Sporting mais uma vez conseguiu vencer e antes da paragem do campeonato para as lesões. O Sporting protagonizou uma grande exibição em Guimarães e operou uma reviravolta diante do Vitória no estádio Dom Afonso Henriques. Os Leões venceram por 3-1 com golos de Sarabia e Paulinho e uma obra de arte de Marcos Edwards. E Mateus Nunes foram convocados por Fernando Santos para o compromisso desta quinta-feira com a Turquia a contar para o play-off de acesso ao Mundial de 2022. O central está de regresso às opções e espreita a estreia na formação das esquinas. O médio mantém-se nas escolhas do selecionador nacional. O Real Dongomo sagrou-se este fim de semana em Belgrado, campeã mundial em pista coberta no lançamento do peso. A atleta do Sporting alcançou uma marca histórica de 20 metros e 43 centímetros, um recorde nacional e a melhor marca mundial de 2022. Temas em destaque ao longo da última semana, particularmente neste fim de semana, que vamos analisar, como sempre, à segunda-feira aqui no Raio-X Sporting, com os convidados de sempre, Miguel Braga, Manuel Fernandes, Pedro Azevedo e João Olivença. Eu cumprimento os quatro, o Manuel e o Miguel aqui em estúdio, o João e o Pedro a partir de casa e de videochamada. Muito boa noite também para os dois. Miguel, Marcos Edwards em destaque nesta última jornada, assim que estiver completamente adaptado vai ser um caso sério no Sporting e no futebol português. Boa noite, André. Eu acho que o Edwards já é um caso sério, tanto que é tão sério que está no Sporting e foi contratado pelo Sporting, mas diria que pode vir a ser um caso muito sério e que isso dependerá do trabalho que ele faz todos os dias na academia, mas diria que temos jogador, obviamente. Manuel, Paulinho voltou a dar razão a Ruben Amorim em Guimarães, quando ele dizia que é o melhor avançado português a jogar no Campeonato Nacional. Boa noite a todos. É um facto, Paulinho, aliás, nós aqui várias vezes, mesmo quando ele não estava com a veia goleadora afinada, nós defendemos sempre aqui o Paulinho, que era um excelente jogador. E agora ele está a dar-nos razão de que, de facto, Paulinho é um jogador interessantíssimo para o Sporting e não foi por acaso que esta direção e o treinador exigiram a presença dele e está a demonstrar agora com golos e continua a jogar na mesma para a equipa. João Olivença, Ruben Amorim mostrou em Guimarães que não é preciso mudar o sistema para mudar a dinâmica da equipa. Boa noite. Ruben Amorim continua a provar que o 3-4-3 funciona, com várias dinâmicas depois individuais de cada jogador, e consegue colocar os jogadores em diferentes posições, Paulinho à esquerda, Sarabia à direita, Pote, Slimani. Portanto, estas alterações mantêm-se, vão ser alterando, mas o sistema esse sim mantém-se. O Sporting mostra uma grande dinâmica com este sistema, uma grande capacidade de adaptabilidade por parte dos jogadores. Portanto, eu acho que a resposta está dada com os resultados que temos tido. Pedro Azevedo pergunta também, como sempre, em relação à arbitragem e pergunta como é que se explica que um árbitro de campo, no fundo, não siga a recomendação de um vídeo-árbitro e, no caso, estamos a falar do lance deste fim de semana no Boa Vista Futebol Clube do Porto, envolvendo o Artur Soares Dias e o lance em concreto entre Mbemba e o Sufa. Boa noite a todos. Na larga maioria dos casos, o árbitro tende a aceitar a chamada de atenção por parte do VAR e acaba por alterar a sua decisão inicial em campo. O facto é que o árbitro, para o bem ou para o mal, é quem tem que tomar a decisão após revisão dos vídeos que o VAR faculta. Neste caso, o Artur Soares Dias entendeu não seguir as indicações do João Pinheiro. Terá, na sua análise, visto alguma coisa que alterasse a decisão e manter a advertência e não mudar para expulsão, conforme o alerta do João Pinheiro. E este vai ser um tema em destaque mais à frente neste Raio-X Sporting. Porque por agora começamos o programa pelo Vitória Sporting, a vitória dos Leões por 3-1 em Guimarães, numa grande resposta por parte da equipa comandada por Ruben Amorim, que teve, Miguel, pela primeira vez desde há muito, todo o plantel disponível, à exceção de Pedro Porro, que foi baixa de última hora e acabou por vencer com muita classe.
e Fedal estava castigado. Já estava-me a esquecer de Fedal, é verdade. E fez uma grande exibição em Guimarães, sobretudo na segunda parte. Como é que viste a exibição da equipa da cidade de Berço? Estávamos aqui a falar antes do programa começar e eu acho que foi uma excelente exibição do Sporting, tanto na primeira como na segunda parte. Na primeira parte é verdade que o Vitória chegou ao golo e que nós tivemos que correr atrás do prejuízo, mas aquela sensação de aflição ou de angústia por achar que não íamos conseguir dar a volta ao jogo, confesso que não deverá ter andado na cabeça dos sportinguistas, porque a equipa manteve-se a jogar bom futebol. E aquela pergunta que fizeste ao João Olivença acho que diz muito sobre este jogo, porque de facto mantivemos a estrutura, digamos assim, mas ver a qualidade do banco do Sporting realmente também eu acho que é algo que nos deixa com esperança para encarar este final de campeonato, porque do banco saíram jogadores como o Luís Neto, Daniel Bragança, Palhinha, Marcos Edwards e o Pedro Gonçalves. O último, o Pedro Gonçalves, diria que deu, se quiseres, a velocidade extra que faltava ao jogo e estava o Manel aqui a dizer que até aí são coisas que muitas vezes estão dentro dos jogadores, que é difícil lhes ensinar isto, mas que o Pedro a jogar entre linhas de facto é extraordinário e fez um jogo extraordinário e acho que fizemos o golo. Eu ainda não consegui, confesso que ainda não consegui rever o jogo na televisão, é algo que queria fazer porque gostava de contar a quantidade de passos que o Sporting faz até chegar ao segundo golo. Numa das poucas imagens que vi, a bola já está no Gonçalo Inácio e eu contei 9 ou 10 passos até aquele toque de calcanhar do Paulinho que é... Eu não sabia... Eu fazia uma coisa daquela. Que é uma coisa, é preciso uma frieza e um acreditar nas suas capacidades de facto extraordinárias e acho que foi uma excelente exibição. Mais uma vez, acho que a equipa está de parabéns, acho que tivemos muitas e boas soluções e quando assim é também a vitória acaba por surgir naturalmente. Manuel, Pedro Gonçalves, como dizia aqui o Miguel, de facto trouxe outra velocidade ao ataque do Sporting. Essa alteração foi determinante por parte de Rubén Amorim no início da segunda parte? Eu acho que Rubén Amorim foi muito feliz e a felicidade não é só por ser feliz, também há que pensar aquilo que se está a passar durante o jogo e alterar aquilo que se tem que alterar. E eu penso que Rubén Amorim, não sei se te lembras que eu aqui na antevisão do jogo, quando me fizeste uma pergunta sobre o que é que podia jogar, eu disse que possivelmente ele iria prescindir de um avançado e jogava com os 3 para entrar Pote, porque o Guimarães é uma equipa que está em crescendo. O Guimarães é uma equipa, nós apanhamos o Guimarães se calhar no melhor momento do Guimarães. O Guimarães deu muita luta e jogou com muita qualidade, sem dúvida nenhuma. Foi das equipas que eu vi jogar contra o Sporting a jogar para ganhar, não a jogar para não perder com o Sporting. E o que é um facto é que aquela alteração, o Pedro Gonçalves quando entrou e fez, o Paulinho começou a jogar muito bem, porque tem rotinas muito fortes, Sarabia, Paulinho e Pote, têm rotinas muito fortes no ano passado. Isto não tem nada a ver com o Slimani. O Slimani é um excelente jogador do Sporting, é um excelente reforço que o Sporting foi buscar, mas o problema é que estes 3 jogadores estão desde o início com rotinas muito fortes e as coisas saem fluindo de uma forma diferente e foi o que aconteceu quando houve ali as movimentações dos 3. O Guimarães começou a ter mais dificuldades de segurar e o Sporting embalou para uma segunda parte de grande nível e acabou por ganhar com relativa facilidade depois de fazer o 2-1 e como o Miguel disse muito bem, aquele golo, o Paulinho tem estas coisas, o Paulinho arrisca muito no golo. Aquele golo, ele podia com o pé direito fazer assim, mas ele adornou e dá-lhe... Eu não era capaz de fazer um golo assim, sinceramente. Nós antigamente não fazíamos estes golos assim, era difícil. Mas até com as devidas comparações, obviamente, e não estamos aqui a comparar os dois, mas sabe que estas coisas do Paulinho e das pessoas dizerem que ele falha, etc., faz-me sempre lembrar uma frase do Michael Jordan, que ele dizia que tinha falhado ao longo da carreira 9.000 lançamentos, que 26 vezes, se eu não estou em erro, tinham-lhe dado a oportunidade de fazer o lançamento final vitorioso e ele tinha falhado, e que tinha falhado vezes sem conta na carreira, mas era por causa de todos esses falhantes
que ele tinha sucesso. Ele tinha também muitos... Não, e tem sucesso. E a grande coisa é que falhar todos falham. Lógico. Depende sempre é como é que se encara, digamos assim, como é que se encara a próxima oportunidade depois de ter falhado. E o Paulinho, enfim, depois de ter falhado um gol perfeitamente normal, quando eu digo perfeitamente normal, porque é perfeitamente normal os bons jogadores falharem golos. Ainda ontem, o Ferran Torres e o Aubameyang, antes de marcarem cada um golo ao Real Madrid, falharam uma oportunidade clamorosa. E por isso faz parte do futebol. O que interessa muitas vezes é como é que eu vou fazer a próxima vez. E é de facto preciso ter-se muita confiança e nas suas capacidades para chegar ao fim daquela jogada e finalizar daquela maneira que é de Paulinho classe. parece também ter essa força mental, não é? Sim. Não, o Paulinho tem muito à vontade. Ele tem muito à vontade. E vontade de fazer bem, não é? E tem. Agora há uma coisa que ele até apostou lá com o empresário, não sei, que marcava X golos e já vai com uma média boa. É evidente que o Paulinho não é aquele homem, aquele avançado que só vive do golo. O Paulinho dá muito à equipa, até em termos coletivos. Ele sabe segurar, sabe baixar, sabe virar, sabe jogar em tabelas. Portanto, aparece bem as zonas de finalização. Portanto, ele tem tudo o que um bom avançado deve ter. Naturalmente que as coisas, quando não lhe correm bem, eu estou a falar por mim também. Eu também às vezes tinha aqueles meses de menor rendimento em termos de golos e tinha outros que marcavam muito golo. Portanto, isto faz parte Faz parte do dia-a-dia, não é? Faz parte em todos os avançados, todas as pessoas que jogam no ataque, todos os avançados que jogam perto da área. Portanto, agora, eu acho que aquela mudança foi aquilo. O Guimarães nunca... Nós confundíamos com os movimentos, o baixar do Pedro Gonçalves, o baixar do Sarabia, confundiam muito, e quando íamos de frente para eles, aquele gol do Paulinho, a bola passou para os três. Sarabia dá forte, porque se ele dá com o toque subtil, ele deu forte para o Pedro vai e cruza, vai à linha e cruza para o Paulinho faz aquela revianga, que eu não sei como é que aquilo se faz. Ainda está a pensar, não é? Ainda estou a pensar como é que foi o gol. E portanto mas o importante foi de facto que o Sporting jogou muito bem. Acho que foi dos grandes jogos conseguidos pelo Sporting fora de casa. Ganhou e convenceu. E o Sporting nesse aspecto acho que foi brilhante. Porquê? Porque o Guimarães está no melhor momento da época nesta altura. E não é qualquer equipa, João, que consegue operar uma reviravolta no estádio Dom Afonso Henriques, num Vitória que de facto está a crescer, mas olhando sobretudo para aquilo que mudou o jogo, de facto, como dizia aqui o Manuel, a famosa tripla maravilha, por assim dizer, voltou a estar junta, Pablo Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho, e isso também acabou por fazer a diferença na segunda parte. Sim, boa noite. Só para ajudar aí o Miguel, são 18 passes antes do gol do Paulinho, que o Sporting faz toda a sua jogada, são 18 passos e a bola passa praticamente por todos os jogadores do Sporting. Creio que não passa só por o Adano, que é um início de uma falta que o árbitro assinala o Veríssimo, e a partir daí a bola circula pelos jogadores todos e são 18 passos até ao gol do Paulinho. E isto espelha bem aquilo que é a circulação de bola que o Sporting faz. O Sporting tem este tipo de estratégia, não se limita só, e eu vou explicar mais à frente, não foi só a limitação de entrar o Pedro Gonçalves, mas também o posicionamento do Paulinho, que alterou muito o rumo do jogo. Paulinho, desde que saiu o Slimani, e não por ser Slimani não estar a fazer um bom jogo, que estava, mas por Paulinho, a partir do momento em que saiu o Slimani, foi para mim o melhor jogador em campo, criou uma quantidade de oportunidades de gol, fez jogar, limitou a equipa contrária a jogar, não permitia que a equipa conseguisse construir, porque marcava imediatamente um dos centrais e depois Mateus Nunes encostava a um dos médios, ou Alfa Semedo, ou André Almeida, que era repartido muitas vezes pelos dois médios do Sporting, pelo Ugarte e pelo Mateus Nunes. Portanto, houve aqui uma limitação do espaço, uma criação de superioridade numérica no meio campo, não deixava a equipa do Vitória prosseguir. Depois, com bola, o Sporting tinha muita liberdade, o Gaio e o Nuno Santos muito bem abertos, e depois no meio o Sporting tinha sempre a tal superioridade. Pedro Gonçalves, Sarabia, Paulinho, Ugarte e Mateus Nunes. Havia sempre estes jogadores. E depois com uma ajuda super preciosa do Mateus Reis, que ajudava a equipa na circulação, e do outro lado de Coates, de Inácio, de Neto, que eram os jogadores que habitualmente ajudavam e funcionavam quase como médios centros, porque os nossos médios estavam quase a funcionar quase como avançados, e os avançados estavam muito próximos uns dos outros, por isso tínhamos 5 jogadores sempre naquela zona com os alas bem abertos.
Portanto, este sistema, estas dinâmicas são aquilo que fez com que o Sporting tivesse esta capacidade de circular a bola, de jogar, de criar oportunidades, de limitar a equipa adversária e de fazer um jogo, na minha ótica, muito, muito bom na segunda parte, principalmente a seguir à expulsão, um jogo de grandíssimo nível, como eu já não vi ao Sporting jogar assim há muito tempo, se calhar não há tanto tempo assim, mas desta forma, com esta clarividência. E depois o Miguel tocou aí num ponto que parece importante, que é a questão dos adeptos sentirem que o resultado iria mudar, porque sentia-se perfeitamente que os jogadores do Sporting tinham essa confiança pela forma como jogavam, pela forma como trocavam a bola e pela incapacidade que os jogadores do Vitória mostravam em recuperar a bola ou posicionar-se nesse sentido. Portanto, sentia-se que o gol estava a chegar, às vezes não chega, outras vezes o Sporting não é capaz, mas desta vez foi claro. E para coroar uma exibição do Sporting na segunda parte extraordinária, aquele golo do Edwards é de facto a cereja no topo do bolo. Manel há pouco dizia aí que não sabe como é que o Paulinho fez aquele movimento para fazer o golo, é que é um movimento extraordinário que a bola passa por baixo das pernas do Varela, que sai bem à mancha, só que o Paulinho interpretou muito bem e é isto que faz a diferença nos momentos de decisão. Às vezes ele falha, tentou fazer um golo bonito, não conseguiu, mas depois a seguir faz um golo do enorme efeito. Portanto, Paulinho é isto, marca grandes golos, faz muitas assistências e está diretamente ligado cerca de já 20 golos do Sporting ou mais em passe e assistências, fora aqueles que ele cria para outros fazerem mesmo o espaço que ele dá para os outros criarem. Portanto, eu acho que o Sporting teve uma exibição muito, muito boa e o resultado não deixa quaisquer dúvidas, na minha ótica. Miguel, e voltando aqui também à importância deste triunfo, é ainda mais importante porque o campeonato agora para, não é? E ir para uma pausa perdendo é completamente diferente de ir para uma pausa depois de uma vitória ainda para mais construída desta forma, uma reviravolta. Sim, porque eu acho que perdendo as equipas no fundo, e neste caso do Sporting, ficaríamos numa crise de ansiedade até dia 3, não é? Exato. Porque o Manel saberá isto, mas direi que os jogadores quando perdem o jogo, a coisa que querem fazer é entrar em campo a seguir. É uma semana triste. E por isso, neste caso, iam ser 2 semanas pesadas e por isso fizemos o nosso trabalho e agora temos que continuar a fazê-lo, que é trabalhar e aproveitar estes dias onde, regra geral, o Ruben nos aproveita muito bem para trabalhar com o plantel alargado, digamos assim, ou seja, chama sempre alguns mais jovens, alguns dos nossos miúdos. Este jogo ficou também marcado pela negativa por desacatos nas bancadas. Vimos imagens de confrontos de adeptos, aparentemente do Vitória, da polícia também envolvida. Entretanto, no final do jogo, o vice-presidente do Vitória disse que foram os adeptos do Sporting os responsáveis por este episódio, nomeadamente pela quebra da rede de segurança. Qual é que é a visão do Sporting, qual é que é a versão, no fundo, do Sporting de tudo isto? Acho que a versão devemos perguntar à polícia. Agora, neste caso em concreto, acho que foram bastante mais felizes as palavras do João Palhinha no post que ele fez no pós-jogo do que propriamente a atitude de a culpa é sempre dos outros. E o João o que pedia era no fundo para as pessoas pensarem, ele espera ser pai brevemente, e que para as pessoas pensarem no fundo de quando levam os filhos ao futebol e se querem ter determinado tipo de comportamentos, porque é altamente saudável no desporto ter rivais e adversários, o que é absolutamente lamentável e não deveria ser aceito é que se fomenta a cultura dos inimigos. Isso é que está errado, porque não me custa, como não deveria custar a ninguém, ver adeptos a gritar por outros adeptos. Eu ouvi de um lado e do outro coisas que não gostei, que acho que não se deve insultar as equipas adversárias. Mas isso ouvi de um lado e do outro, e como digo, isto não estamos aqui a desculpar nada, mas acredito que não é o Sporting nem o Vitória que tem autoridade, digamos, para agir. Quem tem autoridade é a polícia, e a polícia, enfim, terá que responder por si própria porque é que agiu da maneira A e não da maneira B, como digo, mas acho que nestes episódios que foram obviamente lamentáveis, acho que são imagens que ninguém gosta de ver nas bancadas. Acho que o melhor conselho acabou por ser do jogador do Sporting, pedindo às pessoas que pensem um pouco sobre os seus comportamentos e especialmente os exemplos que querem dar aos filhos e aos mais novos. Muito bem, este jogo ficou também marcado por um ou outro caso de arbitragem que o Pedro Azevedo vai analisar já de seguida.
arbitragem deste encontro entre o Vitória e o Sporting Clube de Portugal. Pedro, vamos então começar pela análise dos principais lances, começando nesta arbitragem de Fábio Veríssimo por um lance aos 42 minutos, pontapé de penalti assinalado a favor do Sporting, que foi convertido por Pablo Sarabia. Uma decisão correta? Sim, a decisão correta do Fábio Veríssimo. Portanto, o Gonçalo Inácio remata a bola. A bola resvala no corpo de Alfa Semedo, mas o facto, e depois acaba por ir ter com a mão de Alfa Semedo, que tem o braço completamente aberto, portanto aumenta claramente a volumetria de forma não natural. Portanto, boa decisão de Fábio Veríssimo ao assinalar pontapé de penalti. Depois temos um lance, talvez o mais polémico deste jogo, a queda de Pablo Sarabia na área do Vitória, novamente com Alfa Semedo em jogo. Há de facto motivo para a marcação de um pontapé de penalti? Sim, digamos que aqui acaba por ser o erro mais relevante do Fábio Veríssimo neste jogo. Portanto, o Sarabia vai rematar e o Alfa Semedo, na tentativa de jogar a bola, faz um carrinho, não consegue interceptar a bola e atinge na zona do tornozelo do Sarabia. Portanto, nota-se inclusivamente a torção no tornozelo do Sarabia no momento do contacto entre os dois jogadores. Portanto, não joga a bola, atinge o Sarabia, com a bola ainda dentro do terreno de jogo. Portanto, aqui fica por assinalar um pontapé de penalti. É um lance que por vezes não é fácil para os árbitros detectarem, porque acabam por seguir a trajetória da bola, mas certamente este lance deveria ter merecido mais atenção por parte do quarto árbitro. Pedro? Sim. Em relação a este lance, tu viste aquele penalti que marcaram ao Taremi agora no último jogo, já no final da primeira parte, não viste? Sim, não, sim, vi. Não te lembras? Este é mais penalti que aquele. E ninguém falou, que os dois... e do Taremi falaram. O Taremi, o árbitro marcou logo penalti. Este é um lance que em termos de repetição é mais evidente. O penalti do Taremi, há um contacto ligeiro, ainda assim há contacto. Sim, neste caso há um contacto evidente. Nota-se, como disse, inclusivamente a torção do tornozelo do Sarabia no momento do contacto entre os dois jogadores. Depois de levar o raspão, só caiu 30 segundos depois. A dor só apareceu 30 segundos depois. E o Manel estava a falar do penalti do jogo com o Tondela. Com o Tondela, era isso mesmo. Muito bem. No fim da primeira parte. Pedro, vamos então... Fez 1-0. Sim. Pela tua avaliação, então, ficou aqui um pontapé de penalti por marcar, portanto isto obviamente vai ter influência na nota final de Fábio Veríssimo. Depois, aos 70 minutos, temos o gol de Paulinho. Tudo legal relativamente ao posicionamento de todos os jogadores neste lance? Sim, portanto o Sarabia recebe a bola à entrada da área, joga para o Pedro Gonçalves, que vai à linha e cruza para trás para Paulinho. A única situação de análise neste lance era a posição do Sarabia no momento em que recebe a bola, mas este encontrava-se em posição regular e a partir daí todo o lance é válido, é regular e portanto o gol é bem validado. 86 minutos é o Vitória que se queixa de um pontapé de penalti. Sim, portanto este será logo a seguir ao lance do penalti do Sarabia, que não foi assinalado. Será eventualmente o segundo lance mais relevante. Há uma disputa de bola entre o jogador do Guimarães e o Adam. O Adam consegue claramente socar a bola. Depois há de facto contacto entre os dois jogadores. Mas é um contacto normal porque os dois jogadores movimentam-se no sentido de jogar a bola. O jogador do Guimarães de cabeça, o Adam com os punhos, portanto o choque é natural e inevitável, mas o facto é que o Adam joga claramente a bola, portanto boa decisão do Fábio Veríssimo, e o VAR obviamente validou essa decisão de deixar prosseguir o jogo. Não há infração neste lance. Qual é que é a nota final de Fábio Veríssimo?
Foi uma arbitragem muito boa do Fábio Veríssimo. Pena aquele lance do pontapé de penalti não assinalado sobre o Sarabia, pois a nota seria claramente superior, mas dado esse erro também não ter tido influência no jogo, nota 3 para Fábio Veríssimo. Muito bem, Pedro. Eu vou só, entretanto, aqui pedir a tua opinião, porque nós vamos já avançar para este tema, ainda antes de passar aqui ao Miguel, relativamente a um lance que também acaba por marcar esta jornada. Já falámos no arranque do programa sobre ele e que aconteceu no Boa Vista Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto venceu por 1-0, mas há um lance que, enfim, que gerou muita polémica e que gerou até alguma unanimidade em termos dos especialistas de arbitragem, que consideraram, de facto, que Mbemba deveria ter sido expulso depois de uma entrada sobre Youssoufa, jogador do Boa Vista. Artur Soares Dias começou por mostrar o cartão amarelo, foi alertado pelo VAR para rever as imagens, mas manteve a decisão. Qual é que é a tua avaliação do lance? Sim, na minha opinião, a intervenção do João Pinheiro é claramente justificada. Portanto, não há hipótese de jogar a bola e o Mbemba, com a sola da bota, atinge a zona do tendão daqueles, calcanhar do adversário. Portanto, há intensidade, não há possibilidade de jogar a bola, há um sério risco para a integridade física do adversário. Portanto, na minha opinião, a intervenção do João Pinheiro é claramente justificada e o Artur Soares Dias deveria ter seguido a indicação do VAR. Miguel, temos aqui esta avaliação do Pedro, temos também, de facto, as avaliações da generalidade dos especialistas de arbitragem, que consideraram, de facto, que Artur Soares Dias errou. Eu pergunto, de facto, olhando para as imagens, parecem ser suficientemente claras, como é que se explica que Artur Soares Dias, alertado pelo vídeo-árbitro, vai rever as imagens e mantém a decisão que inicialmente tinha tomado? André, eu acho que chegámos ao ponto onde é preciso e é necessário uma reflexão profunda da arbitragem sobre a arbitragem em Portugal. Na luta por este campeonato, por esta liga, o Sporting tem sido alta e seriamente penalizado relativamente ao Futebol Clube do Porto. Eu diria que há dois critérios que o provam. O primeiro é a facilidade com que os adversários do Futebol Clube do Porto veem amarelos. Tanto nos últimos 20 jogos, metade deles jogaram contra 10. Se formos rever o jogo do Sporting no Dragão, também percebemos a facilidade com que os adversários do Futebol Clube do Porto são amarelados. E depois há o contraponto e o contraste a esta prova, digamos assim, que é a dificuldade que existe em mostrar cartões amarelos aos jogadores do Futebol Clube do Porto. Porque neste caso não foi, ou melhor, neste último jogo não foi caso único. O caso do Vitinha também foi praticamente unânime que deveria ter sido expulso. E depois temos este lance do Mbemba que eu acho que é quase caricato. Então, porque temos que ver que isto não foi um lance de análise rápida, que o árbitro a quente, digamos assim, tomou a decisão. Este árbitro, que é considerado pelo treinador do Futebol Clube do Porto o melhor árbitro português, conseguiu ir ver com calma e sem pressão as imagens. Extraordinariamente achou que nada se justificava para expulsar o jogador do Futebol Clube do Porto. E por isso, perante este critério do melhor árbitro português, segundo as palavras do treinador do Futebol Clube do Porto, perante este critério, o Sporting foi claramente prejudicado nos lances da expulsão do Bruno Tabata e do Daniel Bragança, que foram entradas menos graves e menos violentas do que esta. E por isso acho muito difícil conseguir-se explicar este critério, conseguir-se explicar como é que o melhor árbitro português, nas palavras de Sérgio Conceição, consegue com calma ir olhar para aquelas imagens e perante o histórico, perante o critério aplicado até agora na nossa liga, faz esta decisão que ainda para mais poderia ser uma questão da minha opinião apenas, por acaso não é. Foi como, acho que desta vez conseguiu a unanimidade de todos os especialistas de arbitragem acharem uma coisa e o melhor árbitro português, nas palavras do Sérgio Conceição, olha para aquelas imagens e mantém a sua decisão errada. Porquê? Não faço a mínima ideia, mas acho que os senhores da arbitragem têm agora uma ótima oportunidade para refletirem, para porem estes casos uns ao lado dos outros e perceberem quem errou. Manuel, encontra aqui alguma justificação? Para o Futebol Clube do Porto, com certeza, que já o ano passado, aos 17 minutos,
põe-nos o Gonçalo Inácio em Braga num jogo importantíssimo para as nossas aspirações, pôs-nos no Gonçalo Inácio com 2 amarelos. 2 amarelos ganhamos o campeonato, do mais... Isso já são águas passadas. Sim, agora sim. Este é este campeonato. E este ano, então, mas mesmo este ano, o Sporting, o soco do Pep não foi o ano passado, foi este ano, em Alvalade, foi na primeira volta. O soco em que, isto aqui não foi o Soares Dias, e depois o empurrão do Taremi, não há intensidade. Portanto, eles quando é do Porto, basta dar um sopro. O Edmilson, o Taremi, o Otávio, o Fábio Vieira, que é um miúdo que tem um potencial dos diabos e já se manda só para o chão. O miúdo que tem potencial e só se manda para o chão. Portanto, isto é ordens. Isto já foi no meu tempo de jogador, já havia essas ordens. Portanto, isto é o Porto. O Porto faz muito isto. E, portanto, e os árbitros? Porque, não sei porquê, lá é um toquezinho e vai logo penalti. Portanto, eu acho que esta entrada do Mbemba, ele pode inutilizar o jogador que foi ao tendão daqueles e o tendão daqueles não está protegido. A parte da frente, as caneleiras têm... a parte da frente pode estar protegida. Agora o tendão daqueles não está protegido. E ele foi lá. E o Soares Dias, depois de ir ao vídeo-árbitro, mas valia não ir ao vídeo-árbitro, porque se o vídeo-árbitro chamou a atenção foi porque sabia que havia uma entrada gravíssima e, portanto, era para expulsar. Claro. E ele fez logo que não, ele disse logo que não. Mas é lá ao ver aquilo, a grande questão, volto a dizer, decisões aqui e ali no segundo momento, em concordo, se não se concorda, muitas vezes são desculpadas exatamente por isso. É uma decisão que se tem que tomar em segundos. Aquela não. Aquela foi uma decisão que ele foi chamado pelo VAR, e foi, com calma, ver as imagens e olhar para as imagens num ecrã grande, ali a ver as coisinhas todas. E olhando para aquilo, eu acho extraordinário que tenha mantido a sua decisão e gostava de saber o porquê, qual é o argumento, e perante esse critério, e perante o critério daquele que é considerado, aquilo que eu já disse que ele é considerado, digamos que temos 2 expulsões completamente injustificadas da parte do Sporting, tanto o Daniel Bragança como o Bruno Tabata, que nunca deveriam ter sido expulsos, porque os lances são de muito menos gravidade do que o lance do Mbemba. E menos grave do que aquele do Taremi ao Coates no último jogo Sporting Porto, em que ele foi por cima do Coates e o Coates é que leva amarelo. Portanto, há aqui uma dualidade de critérios em relação ao Sporting e Porto que eu não compreendo, sinceramente. E eu só peço que o Sporting está difícil para ultrapassar o Futebol Clube do Porto, mas só peço que não venha mais Soares Dias nem mais árbitros do Porto, porque eles têm medo de arbitrar o Sporting. Eles, quando vão arbitrar o Sporting, se houver um lance duvidoso, apitam logo. Portanto, eu acho que o Conselho de Arbitragem que manda outros árbitros. João, refletir. Relativamente... Fazerem refletir, pensar um pouco, ver as imagens e tentarem arranjar argumentos para nos explicar os critérios. Acho que é um bom desafio. Tem agora este momento de pausa, podiam refletir um pouco. Não reflete, Miguel. Eu quero ver, a primeira vez, está lá um jogador do Porto, todos os jogos protesta com o árbitro, vai apontar o dedo ao árbitro, nunca levou um cartão amarelo. Chama-se Otávio. Portanto, é incrível, é incrível. E com base aqui nesta reflexão, João, também te pergunto, concordas que de facto seria entendível, pelo menos, a primeira decisão de Artur Soares Dias, no sentido em que um árbitro no campo, muitas vezes há coisas que acabam por escapar, mas depois, tendo tempo para visionar as imagens, fica mais difícil perceber como é que o árbitro manteve a decisão? Fica muito difícil perceber como é que um árbitro mantém uma decisão de uma lesão que é conhecida por ter terminado a carreira de um jogador chamado Mark van Basten, cerca de 95. A lesão não é só no tendão, é no tendão, na cartilagem e no osso, que é o astragal, que faz a ligação depois com a tíbia, é um osso que nós temos no pé, que este tipo de lesões têm recuperações de 6 meses, no caso do Van Basten foram três operações, recuperações de 5 meses, 6 meses, 1 ano, e o rapaz andou a jogar quase 2 anos, ainda fez o Mundial, creio eu, com dores, com analgésicos. Portanto, é por causa deste tipo de entradas por trás e por causa da lesão de Mark van Basten que foi colocada o cartão vermelho aos jogadores por entradas grosseiras deste género que colocam a integridade física do jogador, que podem fazer terminar carreiras à semelhança do que aconteceu com Mark van Basten. Portanto,
É inaceitável que com o passado que nós temos de jogadores com lesões deste género e a reflexão que houve da lesão de jogadores de nível internacional, pelo International Board e das recomendações de alteração à lei que existiu, que depois do árbitro olhar para o VAR, por um lance exatamente igual, mas no tornozelo direito do Mark Van Basten, um jogador poderia ter terminado a carreira. Não há justificação nenhuma, nem interpretação para que aquela decisão não tenha sido a expulsão, tal como o VAR e bem recomendou, ou deu a recomendação, ou orientou, ou chamou a atenção para isso. Portanto, esta é a minha reflexão sobre o assunto. Vais continuar connosco, João, agora para olharmos, como sempre, para a parte tática deste Vitória Sporting. E falando de futebol, João, há muito para dizer de facto desta exibição do Sporting, domínio claro, olhando desde logo para as estatísticas finais da partida. Sim, é evidente, o Sporting, na minha ótica, apresentou, do ponto de vista estatístico, e nós temos essas imagens, apresentou uma superioridade naquilo que foi o jogo. O jogo mete-se muitas vezes também pela parte estatística, no entanto não espelha unicamente aquilo que se passa no jogo. Mas estas estatísticas são claríssimas. Como podem ver os dados, o Sporting esteve por cima em praticamente todas as alíneas importantes daquilo que são o desenvolvimento do jogo, os remates, as oportunidades, as questões que estão relacionadas com os passos, a posse de bola. Portanto, isto é fundamental também para explicar porque é que o Sporting consegue chegar mais à frente e consegue ter essas oportunidades. Mas desta vez nós trouxemos aqui um grafismo que explica um bocadinho a alteração. O 11 inicial do Sporting, e nós temos uma imagem que espelha isso, o 11 inicial do Sporting é um 11 normal, mas com uma ligeira diferença desta vez para aquilo que o Sporting jogou. Slimani estava muito posicionado à frente, muito mais do que Paulinho habitualmente costuma estar. E este posicionamento empurrava muito aquilo que eram os centrais da equipa do Vitória para trás. Ou seja, era para criar algum espaço entre linhas, só que o jogador acabava por não fazer uma superioridade numérica ali no meio campo e o Sporting acabava por ter alguma dificuldade, quer a travar a equipa no corredor central, quer muitas vezes também a criar algumas situações. Paulinho e Sarabia estavam muito abertos também nos corredores, a apoiar muito o Nuno Santos e o Ricardo Esgaio, e o Slimani estava um pouco sozinho, muito adiantado no terreno desta vez. Tudo bem que estava a fazer pressão, tudo bem que estava a arrastar a defesa, mas esta defesa do Vitória era uma defesa que joga muito subida. E nós temos aqui uma imagem a seguir que espelha como é que a equipa estava posicionada com o Slimani e como é que era difícil ter o espaço e a inferioridade numérica. Nós vemos que temos ali os jogadores do Slimani mais posicionado na frente, Sarabia e Paulinho mais fora e o corredor central com inferioridade numérica com 3 jogadores do Vitória e 2 jogadores do Sporting. E era difícil porque Slimani não recuava e Paulinho e Sarabia estavam habitualmente a apoiar nos corredores na primeira parte. A imagem seguinte já espelha aquilo que foi a diferença da alteração do jogo do Vitória. O Sporting conseguiu colocar 3 jogadores, entre Pote e Sarabia, passam a jogar mais junto ao corredor central, dando mais linhas de passe, libertando os corredores para Esgaio e para Nuno Santos, e Paulinho posiciona-se mais no meio campo, se criando uma situação de 3 contra 3 numa fase inicial, quando estava ainda André Almeida em campo, mas quando André Almeida, jogador do Vitória, sai entre Janvier, o Alfa Semedo ficou sem referências de marcação, não sabia se havia de marcar o Mateus Nunes, não sabia se havia de marcar Paulinho e não sabia se havia de acompanhar Pote quando entrava no corredor central. Por isso ele teve muita dificuldade de marcação. O Tiago Silva a mesma coisa, teve de recuar mais vezes do que o habitual no período em que esteve em campo. E o Sporting criava ali quase uma situação 3-2 no meio campo, com o apoio ainda mais de Pote e de Sarabia. Os 2 centrais, o Mumino e o Jorge Fernandes, tiveram muita dificuldade porque deixaram de ter um jogador de referência de marcação, que estava a ser Slimani, o que significou que os centrais marcavam um jogador que ocupava a sua zona, o que é muito difícil numa equipa subida, porque qualquer jogador pode entrar por ali, e daí se explica a tal situação do gol dos 18 passos que o Sporting faz, e daí se explica também a capacidade que o Sporting teve de criar várias situações, mas não só o criar, e para terminar, era esta dificuldade e o posicionamento do Paulinho também a fechar o espaço com o Alfa Semedo, com a marcação do Ugarte e do Mateus Nunes, e com o posicionamento do Pote e do Sarabia mais no corredor central, e com uma marcação quase homem a homem entre os laterais do Sporting e os extremos da equipa do Vitória, o Rochinha e o Lameiras, que o Sporting quase que anulou praticamente a saída de construção de bola adversária. E isto foi uma estratégia fundamental para que o Sporting melhorasse. Daí eu referir, e ter referido no pós-jogo, e ter referido agora, que é muito importante o posicionamento do Paulinho, a entrada do Pote também, mas o Paulinho foi o jogador-chave, por estas razões que eu referi. Superioridade numérica, capacidade de circulação, imprevisibilidade, capacidade de limitar
com a construção adversária e depois a criação de várias oportunidades. Portanto, é por esta razão, por isto, hoje destaco mais o Paulinho, porque ele mereceu pelo jogo que fez, não só pelo gol, mas este movimento de criação de superioridade numérica no corredor central do Sporting, principalmente após a saída do jogador do meio-campo André Almeida do Vitória, foi determinante para a vitória do Sporting. O Sporting conseguiu dominar o meio-campo, construir e jogar com critério e alcançar uma vitória que até foi bastante fácil do que aquilo que se esperava anteriormente. E depois o golo do Edwards já faz parte do descontrole por parte do posicionamento da equipa do Vitória, que é normal em busca do golo, e o Sporting na mesma, com a mesma superioridade no meio, com os mesmos jogadores, a continuar a circular a bola, desta vez com mais facilidade, poderia até inclusive ter feito mais golos, mas termina com um grande golo de Marcos Edwards. Muito bem, João, uma vez mais, obrigado pela tua análise da parte tática deste Vitória Sporting, uma grande exibição dos Leões em Guimarães. Vamos, entretanto, avançar para outro tema, as seleções nacionais, vem aí paragem do campeonato, o Sporting já sabe que cedeu a Mateus Nunes e Gonçalo Inácio à seleção nacional. Há alguns ausentes que marcam, ou que estão naturalmente em destaque, nomeadamente, por exemplo, João Palhinha na seleção nacional e também Manuel Ugarte na seleção uruguaia. Estas ausências foram comentadas por Ruben Amorim em conferência de imprensa. Em relação ao Palhinha, o Palhinha teve muito tempo parado, quer com o castigo, quer depois com o azar da lesão. Ele terá tempo para voltar ao seu lugar, que é na seleção. É um jogador com características muito diferentes de toda a gente e penso que essa foi a principal razão, sabendo que Portugal, quando olhamos para a convocatória, é difícil dizer saía este para entrar outro. Sorte do selecionador que tem muito por onde escolher. O Ugarte houve uma fase em que não jogava e que nos era difícil integrá-lo na equipa e queixámos-nos nessa altura disso, porque quando ele tinha mais tempo para treinar, não treinava. Agora é o contrário, não teria o mesmo impacto. Ele está completamente ambientado à nossa forma de jogar, tem tido um crescimento fantástico, poderia muito bem ir à seleção. Não indo, vamos aproveitar este espaço para treinar, também para descansar, porque tem tido muitos jogos, o ritmo é completamente diferente, joga num candidato ao título, a pressão é sempre diferente e, portanto, vai aproveitar estes tempos para treinar e principalmente também para libertar alguma pressão. Portanto, vejo como naturalidade de uma vida de um jogador que são altos e baixos, e o que eles têm que fazer é focar-se no trabalho. Temos objetivos aqui para cumprir e eles têm, para além disso, têm que usufruir da vida e perceber os momentos. Se não há uma coisa, há outra coisa, há mais tempo com a família e depois o resto tudo vem por qualidade e certamente no futuro serão 2 jogadores da seleção, sem qualquer dúvida. O comentário de Ruben Amorim relativamente a estas ausências que, no entanto, o treinador vai aproveitar naturalmente para, enfim, continuar a trabalhar com os jogadores. Mas, Miguel, pergunta em relação, nomeadamente, a João Palhinha e a Pedro Gonçalves e também ao próprio Manuel Ugarte, porque está num grande momento agora no Sporting, no Uruguai. Estranhas, entendes estas ausências? Qual é que é a tua interpretação? São os critérios dos selecionadores relativamente à seleção portuguesa. O selecionador é Fernando Santos, não sou eu, não é Manuel Fernandes. Acho que teríamos todos os nossos 23 eleitos e seriam sempre diferentes, e acho que isso faz parte destas convocatórias e das discussões posteriores que existem. E acho que também que o Ruben disse tudo, tanto o João como o Ugarte, como certamente o Pote, são jogadores de seleção, são jogadores que têm um futuro ótimo à sua frente e por isso, nestas alturas, é aproveitar para fazer outras coisas e, neste caso, é aproveitar para trabalhar mais, para limpar a cabeça e para estar na máxima força no próximo dia 3. Só perguntar aqui rapidamente ao Manuel. Manuel, se acredita que Gonçalo Inácio, até porque Pep soube-se entretanto que está com Covid-19 e não vai participar neste jogo com a Turquia, se acredita que Gonçalo Inácio se vai estrear na seleção? Eu acredito, foi chamado agora ao miúdo o Jaló. O Gonçalo Inácio é um esquerdino, tem o Zé Fonte que é direito, é destro, e acho que o melhor jogador para jogar ali ao lado dele é o Gonçalo Inácio. Penso que não tenho grandes dúvidas. Agora, se o Fernando Santos pode, o Danilo no Paris Saint-Germain já jogou algumas vezes a central, se pode baixar o Danilo, também pode ser uma solução. Mas eu acho que o Gonçalo Inácio, se joga num clube que é a grandeza do Sporting, podem vir com
com as coisas de estar rotinado a jogar com 3 defesas, e isso não tem nada a ver. Ele, quando vai à seleção de Esperanças, joga com 2 defesas, também sabe jogar com 2 defesas. Agora, não sei, o Fernando sabe aquilo que é necessário para levarmos de vencida esta equipa turca, e vamos ver. Eu acho que Portugal tem, apesar das ausências, tem excelentes jogadores, e não é fácil, de facto, atendendo à qualidade dos jogadores que Portugal tem, não é fácil muitas vezes, e os nossos jogadores são jogadores selecionáveis sempre, mas como o Rubem disse muito bem, tiveram estes azares nesta altura de não estar bem ainda, e portanto se calhar por isso não foram chamados. Vamos avançar, olhar entretanto para um jovem da formação do Sporting que continua a mostrar grande talento, o Rodrigo Ribeiro. Ele esteve em grande destaque na vitória deste fim de semana do Sporting B sobre o Oriental Dragon. E olhamos para os 2 golos do jovem avançado. O Sporting B, que esteve a perder por 2-0, acabou por vencer por 3-2. Aqui o primeiro golo marcado pelo jogador que já trabalha também com a equipa principal. Estreou-se na Liga dos Campeões pela mão de Ruben Amorim, recebeu muitos elogios do treinador do Sporting, pontapé de canto cobrado por Renato Veiga. Aqui a finalização de Rodrigo Ribeiro, e aqui é já o outro golo de Rodrigo Ribeiro, a assistência de Youssef Chermiti e a finalização com muita classe também de Rodrigo Ribeiro. Ruben Amorim, Miguel, pergunto, já não escondeu o seu entusiasmo e a confiança que tem em Rodrigo Ribeiro, mas o avançado continua, de facto, parece focado, não é? Continua a trabalhar e mostrar serviço nestas equipas da formação do Sporting. Isso é o que nós esperamos. O Rodrigo, primeiro de tudo, ainda é muito novo, tem 16 aninhos, não é? Então convém não nos esquecermos disso. Mas também temos que pensar que é um jogador que já jogou na Liga dos Campeões, que já se estreou por isso na equipa do Sporting, e que treina, como tu disseste muito bem, com alguma regularidade, ou já treinou com alguma regularidade esta época com a equipa A. E eu acho que ele só tem que aproveitar, enfim, todas essas oportunidades que a equipa técnica lhe está a dar, e continuar a trabalhar com a mesma humildade e a mesma vontade, e se assim o fizer, enfim, terá com certeza um bom futuro, e isso é o que nós todos desejamos, mas acho que nesta fase é aprender e beber todo o conhecimento que figuras, até como o Manuel Fernandes, lhe podem dar alguns conselhos, e depois, obviamente, ouvir o que diz a equipa técnica e os seus colegas mais velhos, e continuar a trabalhar. Acho que com esta idade, a receita é trabalho e humildade, e manter os pezinhos assentos na terra. Já vou pedir aqui também a opinião ao João, mas rapidamente o Manuel estava aqui a fazer sinais a olhar para a finalização do Rodrigo. Eu vejo o pormenor, e o pormenor deste golo, o segundo golo, ele não se precipitou, deixou a bola correr até o guarda-redes cair, e depois mete a bola no canto, afastado do defesa central. Mas eu já vi este miúdo fazer coisas interessantes. Eu acho que é um ponta de lança de futuro, não tenho dúvidas nenhumas. Com 16 anos, quando tiver aí 18, pode muito bem estar a lutar por um lugar na equipa do Sporting, 18, 19, por um lugar na equipa do Sporting com os avançados que temos. Porque tem muito talento, tem muita classe, tem movimentos, e com a bola dos pés não lhe atrapalha. Portanto, é um jogador com um grande futuro à sua frente. João, conheces bem estes dois, não é? Não só o Rodrigo Ribeiro, como também o Youssef Chermiti, que esteve também em destaque, uma assistência e um golo nesta partida. Conheço bem, e bem jovens, e o crescimento deles tem sido incrível, e a evolução deles tem sido incrível. Portanto, isto só espelha aquilo que o modelo centrado no jogador tem feito naquilo que são os nossos jovens, na evolução que eles têm dado, e na possibilidade que têm de poder jogar em escalões diferentes contra adversários de níveis diferentes, que depois permite esta evolução individual, não só individual mas coletiva, mas principalmente individual, que estamos a falar. O Rodrigo, do ponto de vista do passe, da recepção, da movimentação e da capacidade de interpretação do jogo, é um miúdo acima da média para a idade que tem. Portanto, tem 16 anos, ainda é muito novo, mas já interpreta o jogo muito melhor que muitos jogadores acima da idade dele. E o Youssef Chermiti tem uma velocidade extraordinária. Já tive a oportunidade aqui no Raio X de fazer alguns vídeos, quer do Rodrigo, quer do Youssef, porque são dois miúdos com uma capacidade muito boa, muito rápidos, boa relação com bola, boa decisão, bons principalmente a defender também, porque pressionam bem os adversários, e são dois jogadores que fisicamente cresceram muito, estão bem maturados já para a idade que têm, o que significa que têm muito potencial ainda por crescer, porque o físico está a acompanhar a evolução daquilo que é a evolução mental e a evolução da interpretação que eles estão a fazer. Portanto, obviamente, são mais dois futuros jogadores que o Sporting poderá vir ter aqui,
E temos mais, mas hoje tocamos nestes dois. Dois jogadores de grande qualidade e a seguir naturalmente na formação do Sporting Clube de Portugal, já mereceram muitos elogios de Rubén Amorim. Vamos avançar para outro tema, o tema que marcou a atualidade desportiva e que está a marcar também a atualidade desportiva portuguesa, a conquista de Oriol Dongmo, atleta do Sporting Clube de Portugal, que se sagrou campeã mundial em pista coberta neste fim de semana na competição que decorreu em Belgrado. A atleta do Sporting Clube de Portugal alcançou uma marca histórica no lançamento do peso, à quinta tentativa, 20 metros e 43 centímetros, naquele que é já um recorde nacional na disciplina e também um recorde mundial neste ano de 2022. Foi também a 30ª melhor marca da história em pista coberta e a 4ª no presente século. Oriol Dongmo aqui também em grande destaque, como vemos na imprensa desportiva. A propósito desta enorme conquista para o desporto português, dizer que Oriol Dongmo chega hoje, esta noite, a Lisboa. É uma chegada que vai ser acompanhada pela Sporting TV, por isso não deixe também de acompanhar aqui no canal oficial do Sporting a chegada desta campeã mundial a Lisboa. É o grande feito da atualidade, Miguel, no desporto português. Oriol Dongmo mostrou uma vez mais, pergunto, em Belgrado, que não tem limites. Sim, eu acho que muitas vezes nos faltam palavras porque não é a primeira, não é a segunda e creio que não é a terceira vez que estamos aqui no programa a falar da Oriol e cada vez que falamos, regra geral é para dizer que ela bateu o recorde nacional e que ganhou uma medalha de ouro, o que não deixa de ser extraordinário. Eu acho que este é daqueles casos que é um exemplo para todos. É uma verdadeira campeã, daquelas que vai ganhando consecutivamente, vai superando os seus próprios limites e por isso só podemos estar agradecidos de ter uma atleta desse calibre nos nossos quadros e dar os parabéns a não só ela, mas obviamente também a quem a treinou, etc. Para quem, de facto, acompanhando a competição, não deixou de ser muito interessante, porque ela acabou por fazer uma marca e depois, com o desenrolar da competição, essa marca foi consecutivamente sendo, ultrapassada pelas concorrentes. A certa altura pensou-se que seria difícil, até porque Oriol Dongmo nunca tinha feito um lançamento a esse nível, portanto, acima de 20 metros. E ela é uma mulher de fé, não é? É de fé, exatamente, ela própria revelou isso, não é? Que quando viu a concorrente a lançar a essa distância, que olhou para cima, para o céu e que pediu ajuda a Deus, e a verdade é que atingiu essa marca. Olhando para tudo o que ela tem feito, recordando também que esteve agora nos Jogos Olímpicos, em destaque, não conseguiu medalha, mas esteve em grande destaque. É de facto, pergunto, uma grande esperança olímpica do Sporting para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris? Eu diria que mais que uma esperança é uma certeza. Se temos convicção que alguém pode brilhar sempre ao mais alto nível, eu diria que a Oriol é com certeza uma dessas atletas e por isso, mais uma vez, acho que só devemos, enfim, congratular-nos pela sua vitória e desejar-lhe, enfim, que continue nesta senda vitoriosa e a trazer medalhas de ouro para o Sporting. Certamente que vai continuar a trazer. Miguel, muito obrigado pela tua participação neste Raio-X Sporting. Agradeço ao Manuel, também ao Pedro Azevedo e ao João Olivença, como sempre aqui connosco à segunda-feira na Sporting TV. Foi uma vez mais um prazer ter estado convosco, ter estado também consigo neste Raio-X que está de regresso na próxima semana.